Estado brasileiro é muito caro. Manter o Estado brasileiro é muito caro. Então, qualquer proposta de qualquer candidato dizendo assim, olha, nós vamos reduzir o impacto tributário no Brasil, ela é mentirosa. Não vai! Sabe por que ela é mentirosa? Porque tem alguns problemas nisso aí. O primeiro problema, se reduzir, deixa de pagar quem tem que pagar. Então, não vai diminuir o pagamento do ministro do STF, não vai diminuir o pagamento dos deputados, não vai diminuir o pagamento dos membros do Ministério Público, não vai. Nada disso que o Estado custa vai diminuir. Como não vai diminuir, pelo contrário, é uma certeza que vai aumentar, o Estado necessita arrecadar mais. O Brasil precisa tributar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É lógico que esses caras, eles têm uma medida de até quando pode se sugar. E eles têm essa medida na mão. Ali eles sabem que não pode sugar, senão o próprio Estado explode. Então, o Estado precisa arrecadar muito, porque o Estado brasileiro é muito caro. Além de ser muito caro, tem um outro detalhe. Para você passar uma medida que seja positiva para o contribuinte, ou seja, que implique em arrecadar menos para o Estado, cara, o jogo do tributo é um jogo de nós contra eles. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. O jogo do tributo, num Estado como o Brasil, não é um jogo do povo, um jogo da nação. Não, é um jogo de nós contra eles. É um jogo de nós que estamos fora da máquina pública, que somos pessoas que dependem do nosso próprio sustento, do nosso próprio trabalho e das pessoas que se servem da máquina pública. Quando eu falo das pessoas que se servem da máquina pública, não é o servidor público, porque o servidor público, ele serve a, ele não se serve da. Então, não adianta nenhum candidato ir para a televisão, prometer que vai reduzir o impacto tributário, vai ter uma relação tributária mais justa. Não vai. E não vai porque, além do sustento deles depender disso, o ganha-pão dessas pessoas, pensa num funcionário que recebe esses super salários. Dão um sozinho na testa, o que ele vai fazer? Ligar o ar-condicionado. Amanhã, se muda isso, ele não pode ligar o ar-condicionado. Hoje, ele tá pensando aqui que ele vai botar o filho dele num curso de inglês mais avançado. Se muda alguma coisa aqui, ele tem que tirar o filho do curso de inglês. Você entende que o que você mexe é com o bolso da pessoa que manda. Então, como mexe no bolso da pessoa que manda, isso não vai acontecer. Então, é com este cenário que a gente precisa trabalhar para qualquer candidato que seja eleito. Qualquer candidato que vencer não vai ter redução da carga tributária no Brasil. Além do próprio sustento deles de depender disso, tem um outro detalhe. Tá lá no Código Tributário Nacional, tá lá na Constituição. Para se inovar no direito tributário, você precisa de uma lei complementar. Se você falar assim, não, lei não. Como eu quero, eu não vou arrecadar mais, eu vou arrecadar menos, eu vou deixar de arrecadar. Aí você tem uma outra lei que impede o governante de fazer isso. A lei de responsabilidade fiscal. Então, o governante, ele não vai fazer nada de melhor, como ele não pode deixar de fazer o pior que já está garantido hoje. Ele não faz lei, ele precisa mandar um anteprojeto de lei no Congresso. E o cara que vai analisar é aquele cara que fala assim, bom, o que eu sou da vida? Eu posso ser sapateiro, eu posso ser médico, advogado, engenheiro, não importa. Quanto eu ganho como sapateiro, médico, advogado, engenheiro, não importa, lá tem de tudo. E quanto eu ganho como deputado? Opa! Como deputado, tá valendo mais a pena. E para eu me manter deputado, eu dependo de passar aquela rubrica lá para construir a ponte não sei da onde, para passar um asfalto lá naquela lugar lá que o povo vai votar em mim. A própria existência do cara naquela posição depende daquele superfaturamento do Estado. Seja por um lado ou pelo outro, nada vai mudar em relação à arrecadação tributária do Brasil. E isso não tem nada a ver com um sentimento derrotista. Não, é um sentimento realista para você que vai trabalhar com holding familiar ou para você que pensa em organizar o patrimônio da sua família. Neste cenário em que não há salvador da pátria possível, porque a pátria não comporta um salvador, depende de um conglomerado de decisões, aí sim estamos aptos, a partir de agora, a entender como funcionará o nosso sistema para cada um dos deputados. Porque eu não estou tentando te convencer da posição para A ou para B. Estou tentando te trazer para uma análise de um cenário em que nós podemos ou não trabalhar, em que nós podemos pensar ou não em organizar uma holding familiar para planejar o patrimônio da minha família, ou não vale a pena isso. É neste cenário que eu quero te colocar.